Olá, bem-vindos a mais uma aula de CNC e nesta videoaula irei falar sobre programação com frames. Bom, funções frames. Então, na linguagem Siemens, as funções frames são funções especiais através das quais podemos criar programas de controle numérico com deslocamento do ponto zero, isso via programa, e não usar os pontos zeros disponíveis na máquina, que são 4, G54, G55. Esses pontos zeros a gente pode usar eles, mas a gente tem que, no setup da peça, a gente tem que configurar eles na máquina. Esse deslocamento do ponto zero é via programação, ou seja, vai acontecer um deslocamento no programa. Eu posso também rotacionar a usinagem, eu posso aplicar escala, posso espelhar. Então são essas funções chamadas de frames. Quais são elas? Então a função trans, e tem a função atrans, hot, ahot, scale, ascale, mirror, amirror. Translação, rotação, escala e espelho. Primeira função de translação, aplicação, deslocamento da origem. Então eu estou usando o G54 e eu desloco o G54 para um outro ponto. A função trans e a trans permite programar deslocamentos da origem de trabalho para todos os eixos na direção desejada. Eu posso mudar o X, posso mudar o X e o Y, posso mudar o X, o Y e o Z. Com isso é possível trabalhar com ponto zero alternativos no caso de usinagens repetidas em posições diferentes da peça. A função atrans ela é utilizada para deslocar a origem de trabalho em relação a um frame já programado. Então, se eu já estiver usando um frame no meu programa e quero usar a translação, aí eu vou usar a função atrans. Então as outras funções também vão acontecer isso, tá? Sempre a letra A na frente é porque eu já estou usando uma função desse tipo e aí eu preciso botar o A na frente. Então aqui um exemplo. Eu tenho aqui, isso aqui a gente pode pensar que isso aqui é um dispositivo de fixação. Eu tenho 3 peças fixadas, tá? Eu vou usinar essa, depois essa, depois essa. O zero peça está aqui no canto do dispositivo de fixação, tá? Então aqui eu vou deslocando a origem e usinando cada uma das peças. Então o programa exemplo é o programa principal, todas as funções iniciais aqui. Esse 00 é o G54 que é aqui no canto, Z5. Aí faço uma translação para x10, y10. Então a origem não está mais aqui, a origem está no canto da peça. Então vou botar aqui a origem agora. A origem agora está aqui, o x está para cá e o y está para lá. Então fiz a translação e chamei o subprograma 4 vezes. O subprograma, o perfil, vai deslocar a ferramenta para -10, -10, dessa origem aqui. Nesse caso vai ficar no mesmo lugar. Aqui dá a profundidade incremental, -2, G41. Aqui tá errado, aqui tem que ser -10, -10. -10, porque está incremental, Y25, corrigiu a esquerda. Então subiu 25, aqui está as medidas da peça, subiu 25, foi 10 para a direita, fez um raio anti-horário de 15, esse aqui, depois mais 10, que é esse pedacinho, depois 10 -10, aí ele 10 para x e -10 para y, então ele fez esse chanfro. Depois desceu 15, depois voltou 60, aqui voltou
botou 60 e cancelou o raio, menos 10, menos 10, tá? Menos 10, menos 10 e terminou. E isso vai se repetir, tá? Vai se repetir 4 vezes. Terminou as 4 vezes, ele volta para o principal. Do principal ele sobe a ferramenta, transforma aqui para absoluto, faz uma nova translação. Ó, como eu já usei a função trans, agora eu tenho que usar a função atrans e desloca para 85y10. Então veio para cá e chama o subprograma. Aí ele vai usinar aqui, volta para o principal, desloca de novo a origem para 1050, então vem para cá, né? Chama o subprograma e no final eu tenho que usar aqui a função trans, tá? Sem nenhum valor, nem de x, nem y, nem de z, para que isso aqui seja cancelado. Então quando eu uso a função trans aqui, a origem, né, a última origem que estava lá em cima, volta para cá e encerra o programa. A função de rotação, tá? Rotação do sistema de coordenadas. A função de rotação permite programar o ângulo de rotação para o sistema de coordenadas de trabalho em relação ao plano de trabalho. Então eu posso rotacionar o x e o y, né? Então uma rotação do plano. Então o x e o y eles estavam assim, eles podem, né? Eu posso rotacionar eles para esse jeito aqui. Posso também rotacionar o x, y e o z. Para programarmos uma segunda rotação em relação a um frame já programado, devemos usar a função a rotação. E a sintaxe rotação, RPL, e aqui vai o ângulo, o ângulo que eu quero rotacionar o sistema de coordenadas. Um exemplo, a mesma peça de antes, eu tenho ela aqui na posição normal, na posição em que eu criei o subprograma. Eu criei o subprograma, né, com ela nessa posição, e depois para me usinar ela inclinada, basta rotacionar o sistema de coordenadas. O sistema de coordenadas que está aqui, ele vai ficar assim rotacionado. Então ele vai fazer as mesmas medidas aqui, só que inclinado. Isso é muito útil. Então aqui o mesmo programa, fiz a translação para 1010, que é essa primeira peça, chamei o subprograma está feito para essa situação aqui, voltou para o principal, fez uma translação para 9020, então veio para cá e fez uma rotação de 45 e chama o subprograma. Então o subprograma agora vai usinar a peça inclinada. Voltou para o principal, deslocou agora para 2540, né? Veio para cá e fez uma rotação de 30. E aí usina aqui. Perfil, volta para o principal. E agora para cancelar tudo, tá? Pode ser tanto a função trans que eu usei de rotação, a função de escala. Então aqui eu aplico um fator de escala. Eu tenho uma usinagem que tem um determinado tamanho, eu posso reduzir essa usinagem, como também posso aumentar ela. A função scale ou ascale permite programar para todos os eixos fatores de escala. Com isso é possível alterar o tamanho da peça já programada. A função ascale é usada para programarmos um fator de escala em um frame já programado. E a sintaxe é scale x, y e z. Quais valores? Bom, valores, tá? Valores menores que 1, a escala vai reduzir, tá? E valores maior que 1, a escala vai ampliar. Então se eu botar x 0.5, y 0.5, a usinagem vai diminuir pela metade, né? Uma escala 1 por 2.
aqui tem a mesma peça, ela aqui no tamanho original, na posição, né, ela não tem ângulo de rotação, né, o subprograma foi feito para ela, mas aqui eu tenho a mesma geometria da peça, só que menor e inclinada. Então como é que fica? Então aqui, ó, translação 1010 vem para cá, chama o subprograma, porque o subprograma tá feito para essa aqui, volta para o principal, faz uma translação para 1550 para cá, faz uma rotação de 25 graus e faz uma escala de 0.6, 0.6, ou seja, eu estou reduzindo 40% o tamanho da peça. E o mais legal de tudo é que eu chamo, aqui ficou P5, é P4. O mais legal de tudo é que eu chamo o mesmo subprograma. Ele vai fazer num outro ponto inclinado reduzido, tá? Lá no primeiro exemplo eu usei o subprograma todo ele incremental, porque é necessário, tá? Todo ele está incremental. E aqui cancela com qualquer uma das três. E a última função, a função de espelho, né? Fazer espelhamento. Então a gente está acostumado a usar esse comando, esse recurso nos softwares de CAD, né? Fazer espelho, espelhar alguma coisa no CAD 3D ou no CAD 2D. Na usinagem do CNC também é possível. Então, Mirror e a Mirror permite espelhar o perfil da peça nos eixos desejados. Um espelhamento com referência a um espelhamento ou frame já programado deve usar o A-Mirror como todas as outras. Sintaxe: Mirror X e Y. Qual é o eixo que eu quero espelhar? A função de espelhamento altera automaticamente, né, sem o programador ter que se preocupar na correção de raio. Então, se está usando o G41 e do espelho, ele vai para a função 42 e vice-versa. Também os raios também, né? Se do espelho eles vão ficar invertidos. Então, o que era G2 passa a ser G3 e o que era G3 passa a ser G2. Então, isso acontece de forma automática. Eu não preciso me preocupar. Então, um exemplo. Então, essa função é bem interessante nas indústrias de matrizes. Eu tenho aqui 4 cavidades, né, de um produto, uma matriz de injeção, por exemplo, de plástico. Então eu faço o subprograma para uma cavidade e depois vou espelhando e chamando o mesmo subprograma. Então, programa principal 00Z5, tá aqui, o 0 está aqui no meio. Para usar a função de espelhamento, né, é importante, né, que o zero esteja aqui no centro, tá? Porque essa distância aqui, essa distância do eixo Y para a cavidade, quando tu espelhar, né, vai ficar igual para cá. Então não pode estar aqui, senão ele vai espelhar para fora da peça. Então chama a matriz P1, que é o subprograma, voltou para o principal, subiu, fez um espelho em relação ao eixo X, espelhou no eixo X, então ele espelhou para lá, tá? Espelhou para lá. Chama a matriz P1, né? Aí faz a cavidade 2 e agora espelha para baixo, espelha ao longo do eixo Y. Então é A, porque já tem um espelhamento aqui, e o Y. Matriz, e agora espelha de novo no eixo X, né, ao longo do eixo X, e vai fazer a cavidade 4. E Mirror para cancelar. E aqui está o subprograma da matriz. Essa função aqui, RND, né? RND a gente já ouviu falar, né? Para arredondar um canto, tá?
função aqui eu não comentei na época, RNDM, tá? Então esse M aqui, esse M é de modal. Então quando tu usa a função RND de arredondar com o M junto, então a partir daqui, ó, todos os G1, né, todos os G1 vai fazer com arredondamento, tá? Então ele faz arredondamento em todos os cantos com o valor de 5, para não ficar repetindo, senão eu teria que repetir em todas as linhas RND, RND, RND. Então o M transforma em modal, certo? Obrigado pela atenção e até uma próxima videoaula.